Agora, tem umas que são muito difíceis, né? Agora, essas Olimpíadas de Oceano e não sei das quantas, eu... Que bom que você tá aí, Paula. Eu já tava ficando triste. A Ana Martucci tá aí também. Preciso falar um negócio com ela. Sabe o que eu reparei? Tem gente que não olha o Olimpimate Júnior, que eu ponho uns desafios com o nome dos alunos. Vocês chegaram a ver isso? Eu ponho os nomes dos alunos nas questão. Aí eu tô elaborando a questão, tem que botar o nome das pessoas. Em lugar de eu falar alunos A, B, C, eu falo alunos Maiara, Mariana, Ana Clara. Eu coloquei um lá, Maiara, Mariana e Ana Clara. Oi, Ana, tinha acabado de te mandar mensagem. Oi, Laura Maltaroli. Eu vou botando o nome dos alunos. Vocês não viram, não é possível. Já teve os nomes um tanto para trás. Tem um que tem até os filhos da Maiara. Eu acho que eu elaborei uma, essa eu não coloquei ainda. Que a Paula tem 89 gatos. Paula Usa o tem nome 80. dos gatos. Hã? Usa o É, nome dos gatos. então, não, mas não pus o nome dos gatos, não. Eu falei que a Paula tinha 89 gatos no desafio. Tinha que distribuir não sei o que para os gatos. Não lembro. Mas tem teu nome, Ana Clara. Acho que lá para trás. Pessoal, vamos começar. O assunto de hoje ele é muito sério, porque ele é um assunto, baseado em fatos reais, ele é um assunto que é ensinado no sexto ano e ninguém mais se preocupa em explicar. E aí, no sexto ano, os alunos ainda não têm capacidade total de entender essa matéria. Quando não tem capacidade total, por exemplo, a Mariana, que já é versada em Olimpíada, ela consegue entender. Mas um aluno que não tem profundidade matemática, ela não consegue entender esse assunto lá no sexto ano, tá? E esse assunto não é ensinado nunca mais na escola, entendeu? E é um dos assuntos mais importantes da matemática, que é o chamada aritmética, tá? Aritmética dos números naturais. Então a gente vai falar hoje de múltiplos, divisores e números primos. Milena Jaine de Almeida, que foi para a segunda fase do BMEP. Milena, preste muita atenção, tá? Calma, o quê? Presta muita atenção que você não sabia o que era número primo há um tempo atrás e hoje você vai sair sabendo, tá? Então vamos lá. Como assim eu passei para a segunda fase, Otávio? Você passou para a segunda fase. Mentira. Maria Eduarda, Nicole, eu contei uma história de um primo dela esses dias para trás, depois eu vou contar para você também. Então, vamos lá. Vamos explicar o que é múltiplo e o que é divisor. Bom, vocês concordam que explicar o que é uma coisa não é uma coisa tão fácil? Por exemplo, o que é uma cadeira? Vamos supor que eu mande vocês definir uma cadeira. Ninguém chegou para você quando você era criancinha e falou: cadeira é um objeto feito de metal ou de madeira que serve para a pessoa sentar. Beleza. Então, você pode ser um monte de coisa, pode ser um banquinho é uma cadeira. É muito complicado definir o que é uma cadeira. Você simplesmente sabe o que é uma cadeira, tá? Matemática, algumas coisas são complicadas de definir. Eu não vou definir o que é múltiplo e divisor agora. Eu vou só mostrar o que é. O que são os múltiplos, por exemplo, de 7? 0. Estou falando só dos números naturais, tá? Isso tudo aqui vale para negativo, mas hoje a gente vai conversar só dos positivos. 0, 7, 14, 21, 28 e assim por diante são os múltiplos de 7. Conseguiram entender o que é um múltiplo? Só de eu mostrar aqui, já entendeu o que é um múltiplo? Sim. A múltipla é a tabuada. A gente fala que é a tabuada para os alunos entenderem, mas olha a pergunta. Olha a afirmação. 300 é múltiplo de 3. Porque 300 é 3 vezes alguma coisa. Nem importa o que. Tá? Mas por que 300 é múltiplo de 3? Pois 3 vezes 100 é 300. Deu para entender o que é o múltiplo? Tá. Então vou perguntar para vocês. 3 é múltiplo de 9?
Sim. 3 é múltiplo de 9? É? Vamos pensar. Não, né? 3 vezes quanto é 9? Ah, 9 vezes quanto é 3? Tem algum número que eu multiplico por 9 e dá 3? Não, isso aqui é falso. Então, 3 não é múltiplo de 9. Tá? 3 não é múltiplo de 9. Tome cuidado. Tá, mas vamos lá. 3 é divisor de 9. O que é o divisor de 9? 9 dá para dividir por 1, dá para dividir por 3 e dá para dividir por 9. Então, eu posso falar corretamente que 3 é divisor de 9. Tá? Três é divisor de 9. Pois 9 dividido por 3 é igual a 3, que é exato. Certo? Agora, eu posso falar que 9 é múltiplo de 3. Vocês concordam que ser múltiplo é o contrário de ser divisor? Se 3 é divisor de 9, 9 é múltiplo de 3. Certo? Ok? Alright? Alright. Ok. Alright. Mas nem sempre dá para fazer isso aqui. Por exemplo, 25 é múltiplo de 3? É ou não é? É verdade que é falso. Não, 25 não é múltiplo de 3 porque não tem nada vezes 3 que dá 25. O número inteiro, não. Mas 3 não é divisor de 25, também concorda? 3 não é divisor de 25. Nem sempre dá para você fazer esse caminho revés 3, tá? 3 não é divisor de 25. Deu para entender o que é um múltiplo, o que é divisor? Vamos falar de um divisor com mais profundidade daqui a pouco, tá? Presta atenção no que eu vou falar sobre o número 0. Tá? 0 é múltiplo de 7? É? É ou não é? Sim. 0 é múltiplo de qualquer coisa. Pois 7 vezes 0 é 0. Isso vai ser muito importante amanhã também, tá? 0 é múltiplo de todo mundo. Tá certo? E não é divisor de ninguém. Vida. 0 é múltiplo de todo mundo e não é divisor de ninguém. E 1. 1 é divisor de 9? Não. 9 não dá para dividir por 1? Sim, porque 9 dividido por 1 é 9. Exato. Cuidado para não achar que isso aqui é chato, né? O aluno perguntou para mim, professor, por que você está escrevendo aí na lousa que essa matéria é chata? Eu não acho chata, não. Não é chato, não. É exato, tá? Ok? Agora, tem coisas que são bem complicadas aqui, tá? 5 é divisor de 0? 5 é divisor de 0? O que vocês acham? 5 é divisor de 0. Vamos pensar. 0 dá para dividir por 5? 0 Você dividir... está conseguindo me escutar? Não, pode falar, Leonardo. Bem, Não, tá horrível o teu som. Tem um grilo aí. professor, eu vi num livro que 0 dividido por outros números ainda não foi Era o quê? 7, ou o número dividido por 0 não daria. Sim, você tá certo. Nenhum número dá para dividir Não por consegui 0. escutar nada que ele falou. Ele tá falando que ele viu num livro que nenhum número dá para dividir por 0. Mas presta atenção. 5 dividido por 0 não existe. De fato, 5 dividido por 0 não existe. Mas 0... Digita, Leonardo, seu som tá impossível. Desculpa, professor. Não dá para ouvir teu som, Leonardo. Leonardo, não dá para ouvir teu som, não tem jeito. Digita. O Leonardo tá com coleção de grilo lá. O Leonardo,
Eu acho que ele é do Mato Grosso e tá tendo infestação de gafanhoto. Vê até o colega lá. Porque... Melhorou Ou ele é um agora? robô. Melhorou um pouco. Agora você tá com eco. Você tá no Grand Canyon. Pode falar. Agora melhorou? Melhorou. Agora tá bom. Professor, eu me confundi mesmo. É 0 dividido por 5, não 5 dividido por 0. Não, 0 dividido por 5 é 0. Então, Zero. Agora, 5 dividido por 0 não existe. Então, aqui existe. Então, 0 é divisor de 5. Isso aqui é verdade. Igual esses dois aqui. Certo? Ok? certo. É complicado. Então, eu tenho que pensar o quê? Múltiplo, eu tenho que ver se tem um número que vezes aquilo dá aquilo. Ó, deu pra entender tudo. Tem que ver se um número vezes aquilo é aquilo. E divisor, tem que ver se dá para dividir. Eu estou explicando pouco tecnicamente, porque a definição ela é mais complicada, tá? Eu não quero falar ela agora, tá? Mas a divisão é mais ou menos assim. X é múltiplo de K, se K vezes N é X e N é número natural. É número inteiro, tá? Não vou falar disso agora para não bagunçar a cabeça de vocês, tá? Mas deu para entender que ser múltiplo é o contrário de ser divisor? Ser múltiplo é o contrário de ser divisor? Agora eu quero contar um negócio aqui para vocês, que isso aqui é fácil, tá? Igual aqui, exercício. Escreva os primeiros múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 e assim sucessivamente. Múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e assim sucessivamente, certo? Deu para entender o que é múltiplo? Deu, sei que deu. Tá. Tem um pessoal estranho que pediu aqui, tô preocupado. Alguém conhece Márcio Emanuel Silva? Deixa entrar, né? Esse... Ok? Então, escreva o conjunto dos múltiplos. O que é um conjunto dos múltiplos? É um conjunto que tem os múltiplos como elemento. 0, 15, 30, 45, 60, 75 e assim infinitamente. Certo? Deu para entender? Eu já tá lá na plataforma, Valdir. Pessoal, chegaram 2 pessoas aí, eu preciso que se identifique. Mayara, põe o que eles têm que escrever aí. Tá? Chegaram 2 pessoas, precisa se identificar. Tá? Então, isso são os múltiplos. Certo? Então, múltiplo são esses conjuntos aqui. Igual a Lara se identificou. 0, 15 e tal. Certo? Eu posso falar que 150 pertence aos múltiplos de 15? Isso aqui é verdadeiro? 150 pertence ao conjunto número aos múltiplos de 15? Sim. Então, esse é um jeito de falar abreviadamente que é múltiplo, tá? Ao mesmo tempo, 20 não pertence aos conjuntos dos múltiplos de 15. Tá certo? Ok? Pessoal, preciso mesmo que quem chegou se identifique. Certo? É uma necessidade do nosso curso. Tá? O Márcio chegou e se identificar no chat. E tem mais um, não sei. Então vamos lá. Ok? Deu para entender isso aqui? Tá. Depois vocês fazem esse exercício aqui, tá? Quais são os múltiplos de 0? Só o 0, concorda? Seja bem-vindo, Márcio. Desculpa, é uma questão de prevenção. Estou vendo agora que isso é sério, porque a gente já sofreu invasão de gente que bota imagem pornográfica, bota música. E eu arrisco aceitar as pessoas
para não ser injusto com ninguém. Inaê é de Guaxupé, que bom, Inaê. Certo? Então, os múltiplos de 0 é 0. Quais são os múltiplos de 1? Quais são os múltiplos de 1, galera? Todos os números naturais. Emanuel, beleza. Então não precisa identificar, não. Todos os números naturais são múltiplos de 1. Então, todos os números naturais são múltiplos de 1. Quer dizer, igual, né? Os múltiplos de 1 são os números naturais. Certo? Não, seja muito bem-vindo, Márcio. Desculpa, é porque eu preciso que a pessoa se identifique, porque a gente já sofreu invasão. Então, é muito bem-vindo, viu? Muito bem-vindo. Todo mundo aqui, aliás, o Mate Show, acho que é o lugar onde eu mais arrumei aluno. Valdir também veio de lá, não veio, Valdir? A Ana Oliveira veio de lá também. Do Mato Grosso, o senhor disse? Você foi no Mate Show que viu nosso link, não foi? Uhum. Pessoal, deixa eu contar um negócio para vocês. O que é MMC? O que é MMC? Eu não estou perguntando, eu estou perguntando o que é o MMC. É o mínimo múltiplo comum. O que significa mínimo? Menor. Mínimo é o menor, concorda? O M aqui significa múltiplo. E o C aqui significa comum. O que é comum? Que é em comum com esse número. O que a Bruna tem em comum com o Thales? Os dois são de Santa Catarina. O comum é a interseção. Tá? Então, o comum é o que pertence aos dois. Eu dei nas aulas passadas, para quem não viu, o conceito de interseção. O que é comum é o que é interseção. Então, por exemplo, aqui eu tenho os múltiplos de 3. E aqui eu tenho os múltiplos de 4. Vamos escrever eles. 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim infinitamente. O 4 é o 0, 4, 8, 12, 16, 20 e assim infinito. Peraí, deixa eu escrever um pouquinho mais. Fala para mim, qual que é a interseção entre os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4? Quais são os múltiplos comuns? 12, que mais? Qual o outro que 24. vocês estão vendo na tela? 24. Tem mais um. Vocês pularam um deles. Um que é a interseção desses aqui. Zero. O 0. 36 também. Tá certo, Maraia? 0, 12, 24, 36, que não está aparecendo, mas ele está nos dois conjuntos. Então, a interseção desses conjuntos são os múltiplos comuns. Esse daqui são os múltiplos comuns. O que é comum? Que pertence aos dois conjuntos, aos múltiplos comuns. O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor deles, que não é 0, porque o 0 seria o menor de todos. Então, o menor de todos é o 0. Então, o mínimo múltiplo comum é o 12. Certo? É isso que é o mínimo múltiplo comum. É só isso, tá? Como calcular o mínimo... Só um minuto, Rita. Como calcular o mínimo múltiplo comum é uma outra história, tá? Aqui eu estou explicando o que é o mínimo múltiplo comum, tá? Pode falar, Rita. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 seriam os múltiplos de 12. Não, no caso, os múltiplos comuns de 3 e 4 seriam os múltiplos de 12. Exatamente. Não tirando o mínimo, seriam apenas os múltiplos comuns. Isso, sim, perfeito. Isso é importante, tá, pessoal? Isso aqui é uma definição de mínimo múltiplo comum. A interseção são os múltiplos de 12. Isso é uma das ideias mais importantes da aritmética, tá? Por trás disso aqui tem o chamado teorema fundamental da aritmética. O que é fundamental? É o mais importante, tá? Essa palavra fundamental aparece muito em matemática. Princípio fundamental da contagem. Propriedade fundamental das proporções. Propriedade fundamental da trigonometria. Teorema fundamental da álgebra. Então, quando você vai falar fundamental, ensino fundamental, significa o mais importante, tá? Exatamente pelo que você falou. Não é 0, porque isso aqui é o conjunto dos múltiplos de 12.
Se fosse o zero, seria uma definição sem sentido, né? Porque o zero seria o mínimo multicomum de todos os números. Então, não precisaria inventar esse nome mínimo multicomum. Poderia chamar só de zero, certo? Ok? Então, isso é a definição. Ah, Otávio, mas a professora ensinou que mínimo multicomum é isso aqui. Não, isso aqui é como calcular o mínimo múltiplo comum, certo? Vamos entender a diferença. Tua mãe põe um prato de feijão na tua mesa, certo? Você sabe que aquilo é feijão. Você não sabe como é que virou feijão, mas você sabe que aquilo é feijão. Entendeu? Como fazer virar feijão é outra história, tá? Porque muita gente aí nunca deve ter feito feijão, certo? Uma outra história é como planta o feijão, tá? Então, em matemática, tem várias instâncias, como plantar o mínimo, como cozinhar o mínimo comum. Aqui eu tô falando só o que é o mínimo múltiplo comum, tá certo? O mínimo múltiplo comum é o múltiplo que é dos dois. Tenta seguir a palavra mínimo múltiplo comum. Aí o máximo múltiplo comum não existe. Esse conjunto é infinito, ele não tem máximo. Então não tem máximo múltiplo comum. Mas existe o MDC. Existe o MDC. Certo? O que significa MDC? Máximo divisor comum. Exatamente, eu adoro esse sotaque belo-horizontino. Máximo divisor. E o povo gosta porque eu falo mineiro, mas o meu mineiro é diferente da Mel, vocês viram, né? Minas são muitas, como dizia Carlos Drummond de Andrade, né? Não é tudo igual. É igual, eu sei que os sotaques do Nordeste são totalmente diferentes. O pessoal da Bahia, o Guilherme, o Antônio fala aí, é muito diferente, por exemplo, da Clara, que é lá do Maranhão, e diferente da Rita, que é de Alagoas. Todos os sotaques são muito bons. Ainda não ouvi a Fernanda, que é do Pará. Felizmente, temos paraense aqui, né, Fernanda? Fico muito feliz. Eu gosto dessa diversidade. Então, o que é máximo divisor comum? Máximo é maior. E comum, você já sabe o que é, tá? Vamos lá. Quais são os divisores de... Vamos por 12. E quais são os divisores de... Vamos colocar 16. Tá? Vamos lá. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E os divisores de 16 são 1, 2, 4, 8 e 16. Quais são os divisores comuns? Ou seja, a interseção. Quais são os divisores comuns? Não é só o 4. 1, 2 e 4, né? O menor é sempre 1. Certo? O menor é sempre 1. 1 é divisor comum de todo mundo. Então, o 4 é o maior. Rita, olha aqui. Esses aqui, Rita, são os divisores de 4, não é? Olha, exatamente o que você falou. Esse conjunto aqui é os divisores de 4. Igual ali. Ali são os múltiplos de 12. Aqui, e o MMC é 12. Aqui, o MDC é 4. O MDC é 4. E eu tenho os divisores de 4. Certo? Deu para entender o que é MDC? Bom, se um dia vocês for dar aula de MDC, vocês têm que contar piadas sem graça, tá? Quando a gente fala piada sem graça, tem que contar até aquelas piadas de tiozão do pavê, que fala se é pavê ou para comer. Hoje está na moda contar piada sem graça, mas há uns 10 anos atrás, você contava aquelas piadas ruins, os alunos falavam ha, 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 ha. O que você não sabe é que essa piada está no currículo. Você é obrigado a contar. Você é obrigado a contar. Então, você tem que ter vergonha em contar. Então, matemática tem algumas piadas que é obrigatório. Se você não contar a piada, você não está cumprindo o currículo. Eu colocaria no currículo piadas obrigatórias do professor de matemática. Então, uma piada obrigatória é assim. O que é que o MMC estava fazendo na escada? O que o MMC estava fazendo na escada? Pode falar? Pode, a Laura já falou. Vocês já sabiam.
Essa é muito velha. Tava esperando o MDC. Esperando o MDC. Esperando o Ah, MDC. não. Mas muita gente já conhecia essa piada aí, ó. Tem um monte de gente que já... O Gustavo ia falar, tem gente que falou no chat, porque essa faz parte do currículo. Aí você sabe que não tem graça, entendeu? Mas você tem que contar, certo? Você tem que contar. É igual aquela que é 2 vezes pior que cair um raio na cabeça. O que é 2 vezes pior que cair um raio na cabeça? Cai um diâmetro. Esquece. Ignora. Tá? Então, vamos lá. E tem um livro de piadas matemáticas sem graça muito bom. Preencha... Não vou fazer. Eu até me perdi aqui. Não vou fazer aqui, não. Bom, eu quero fazer uma coisa agora. Vocês conseguem calcular o MMC de cabeça? 4 e 6. Qual que é o MMC de 4 e 6? Tem que saber, pessoal. Isso 12. Não, olha pra você ver. Tem gente que fala 2. Eu tô perguntando o MMC, não o MDC. É 12. É um número que é múltiplo de 4 e múltiplo de 6. Só pensar, quais são os múltiplos de 4? 4, 8, 12. Quais são os múltiplos de 6? 6, 12. Então é 12. Dá pra fazer mentalmente. Tá? Se você não sabe, talvez você não tá tão íntimo dos números. Tá? Tão íntimo dos números. O meu cunhado, ele gosta de vaca. Ele tem vaca. Então ele para na estrada e olha uma vaca e fala que a vaca lá é filha da outra vaca. Como é que ele sabe que a vaca no pasto é filha da outra vaca? Eu não sei. Olha o meu cachorro, só sei que é filha da minha cadela aqui, porque nasceu aqui em casa, porque a cadela mesmo nasceu na rua, não sei quem é os parentes dela, entendeu? Então, você tem que ter essa intimidade que ele tem com vaca, você tem que ter com número, sabe? Você precisa conhecer os números como seus íntimos. Então, igual 15 e 9. Qual é o MMC de 15 e 9? 45. Eu tenho vontade de fazer uma competição de cálculo mental com os alunos, tipo uma Olimpíada, cálculo mental. Por que é 45? Porque eu sei de cor os múltiplos de 9, não é? 9, 18, 27, 36, 45. Opa! 45 é múltiplo de 15. De 15 em 15 minutos, 45. Certo? Ok? Faz o quê? Não entendi, Gustavo. A Olimpíada, entendi. Agora, qual que é o MMC de 8 e 4? Qual é o MMC de 8 e 4? 8! Mas que 8. chato! O MMC de 8 e 4 é 8! Tô indignado! É 8, sim. O MMC de 8 e 4 é 8. E de 10 e 5, qual que é? 10. Quando um número é múltiplo do outro, você concorda que o MMC é o maior deles? Tudo bem, Márcia. Concorda? Se um número é múltiplo do outro, é que você vai perder a melhor parte, viu, Márcia? Eu vou falar umas coisas que talvez você não sabe, teorema fundamental da aritmética, mas tudo bem. Você concorda que um número, quando é múltiplo do outro, o maior deles é o MMC e o menor é o MDC. Certo? Então, olha aqui, 8 e 4. O MMC é o 8, o MDC é o 4. Tá certo? Ok? Não li que minha sobrinha resolveu fazer graça. Ela tá fingindo que chora, é só manhã. Tá? Se ela estivesse chorando, eu ia lá. Qual é o MMC de 15 e 3? Qual é o MMC de 15 e 3? 15. Isso. E o MDC? 3. Isso. Fácil, né? Quando é múltiplo do outro. Agora, deixa eu mostrar uma coisa. Qual é o MMC de 3 e 4? A gente já fez. 12. E o MDC? Olha lá, os divisores do 3 é só 1 e 3. E os divisores do 4 é 1, 2 e 4. Qual que é a interseção dos divisores de 3 e divisor de 4? 1. Ou 1.
Então, o MDC é 1. O MDC é 1. Quando o MDC é 1, o MMC é 3 vezes 4. Sabia disso? Quando o MDC for 1, para achar o MMC, é só multiplicar. Então, por exemplo, 5 e 7. O MDC é 1. Eles não têm nenhum divisor comum a não ser o 1. Então, o MDC é 5 vezes 7, 35. Tá? Nossa, isso é muito importante. Isso vale para qualquer número seguido, tá? 93 e 94. Números grandes. 93 e 94. O MDC é 1, porque um está do lado do outro. E o MMC é só fazer 93 vezes 94. Não precisa fazer conta nenhuma. Vocês não sabiam disso? Eu fico assustado porque eu sabia quando eu tinha 7, 8 anos. Tá? Pode repetir porque eu não ouvi. Olha, se eu tenho dois números que o MDC é 1, por exemplo, 7 e 9. O MDC é 1, concorda? Não tem nenhum divisor comum a não ser 1. O MMC é 7 vezes 9, 63. Vocês não desconfiam disso? Vocês não desconfiam disso? Quando você está fazendo soma de fração, 7 e 9. 7 e 9 não tem nenhum divisor comum. Então, o mínimo múltiplo comum é 63. É só multiplicar 7 por 9. Certo? Ok? Então, a gente sabe disso. Que o MMC, vocês intuitivamente sabem. Se o MDC é 1, é só multiplicar para achar o MMC. Nossa, eu achei que qualquer aluno sabia disso. Olha que eu dou aula há muitos anos. 5 e 8. Tem divisor comum 5 e 8? Não, então o MDC é 1. O MMC, 5 e 8, 40. Agora me fala, galera. Não tem importância vocês não saberem não, tá? Me falem agora. Como chama números que o MDC é 1? Se o MDC for 1, que nome que eu dou para esses números? Não. Não são primo, não. 5 e 8. 8 não é primo, né? O que o 5 é do 8? Primos entre si. Sim. Números que o MDC é 1 são primos entre si. Daqui a pouco eu vou explicar o que é primo. O que é um número primo entre si? São aqueles que só tem um de divisor comum. Tá? Então, se eu para achar o MMC de primo entre si, é só eu multiplicar um pelo outro. Deu para entender o que é primos entre si? Ok, galerinha? Eu falei que vocês não sabem, eu fiquei com a impressão que eu estou humilhando. Não estou humilhando não, tá, galera? Eu acho que vocês são muito geniais. Eu ensino que é fraco mesmo. E não culpem os professores de vocês, tá? Os professores são honestos. Eles passaram pelo mesmo processo educacional que vocês estão passando, tá? E não se preocupa, tá bom? Então não é culpa, não. E deixa eu contar mais uma coisa para você. Simplifica essa fração, 5 sétimos. Dá para simplificar? Porque 5 e 7 são primos entre si. 7 e 9 dá para simplificar? Por que 7 e 9 não dá para simplificar? São primos entre si. 5 e 8 dá para simplificar? Não, porque são primos entre si. Certo? Pessoal, essa aula aqui, tá? Não é de... As aulas que eu dou aqui não são de conteúdo olímpico. O máximo que eu faço é para a Olimpíada em nível elementar tipo OBMEP. Tá certo? Então, as aulas que eu dou aqui é para matemática básica. A matemática basiquinha, tá? Vocês não sabem, mas não significa que será básico. Ou para nível OBMEP. Ou para passar numa prova tipo EPICAR, Colégio Naval. As aulas que eu vou dar no mês de dezembro são bem avançadas, tá? Mas essas aulas iniciais, acho que até o fim de setembro, é o basicão do 8º e 9º. É o mínimo minimoro. Quem está fazendo a Estolimpíada não deixa de fazer as atividades lá. Lá prepara para a matemática olímpica de verdade. Eu adorei a primeira lista de exercícios. É sobre jogos e invariantes.
Então, façam as atividades da Estolimpíada. É muito bom a Estolimpíada. E olha que eu vou falar um negócio para você. Eu vi um vigarista com 50 mil seguidores. É um pilantra de marca maior ensinando coisa errada. 50 mil seguidores e um canal no YouTube que tem mais seguidor que o meu. O cara é um vigarista safado que não sabe matemática e engana as pessoas. Então, eu sou bem crítico. Eu estou falando, Estolimpíada, pode confiar, muito bom, altíssimo nível, atividades muito bem elaboradas, os caras são sérios, têm compromisso com o que estão fazendo, tá? Então, vale a pena fazer, aquilo é sério, não deixa se enganar por vigarista, tá? Agora, vocês vão falar, mas a Estolimpíada é o governo que tá pagando. Estolimpíada é o governo que está pagando, mas tem empresa também que é séria, tipo Medalhei. Medalhei é sério, entendeu? Mas é uma empresa, é sério, entendeu? Mas Estolimpíada é patrocinado pelo governo, tá? Tem uma empresa por trás chamada Stone, mas quem está organizando e financiando é o governo, então a gente sabe que a coisa sai bem feita, tá? Quando o governo põe dinheiro. Então o Estolimpíada não deixa de fazer, tá? Amanhã vocês têm que desbloquear as respostas do desafio. Mesmo que vocês não tenham feito a lista de exercício, faz os testes que eles mandaram, desbloqueia o gabarito e leia o gabarito, tá? Vale bem a pena, tá? Deixa eu falar uma coisa. Ana, ninguém falou para você que números, a fração irredutível é quando os números é primo entre si? E eu entendo, tá? Porque, em geral, a gente ensina o currículo de uma forma bem bagunçada. Tá certo? Então, é normal não ter ensinado isso. Mas quando que uma fração é irredutível? Quando os números são primos entre si, numerador e denominador. Tá bom? Ok? Alguma pergunta? Tá. Pessoal, quando eu falo de vigarista, tem dois tipos de vigarista. Tem aquele que te oferece uma coisa boa por um preço gigantesco para te passar a perna, e tem o vigarista que não sabe matemática. Tá? Então, são dois tipos de vigarista. Então, esse não sabe matemática, entendeu? Esse é o que leva a pessoa ao equívoco. Tem uma outra coisa, tá? Tem os caras negacionistas em matemática. Isso existe também. Não tem os caras que falam que a Terra é plana? Tem os caras que estão falando que pi é racional, tá? Pi é racional. Então, esses caras, você não pode dar credibilidade nenhuma, entendeu? Agora, tem os caras que falam curiosidades. Tá? Os caras falam curiosidade. Aí é legal entender que curiosidade é curiosidade. Tá? Aí é legal. Então vamos lá. Eu quero mostrar agora uma outra coisa legal. Tem um monte de problema com MMC. Olha aqui, quer ver? Deixa eu ver se esse... Num clube... tá resolvido. Deixa eu fazer um sem resolver, porque resolvido você lê a resposta depois e aprende. Olha aqui. Numa estação urbana, esse problema aqui, olha, tudo quanto é concurso cai isso aqui. Se você quiser fazer aquela prova para entrar no colégio militar, tá? Que tem um monte de capital, tem Belo Horizonte, tem Salvador, tem Belém, tem para tudo quanto é lá, tá? Tem esse tipo de problema aqui em todos, tá? Instituto Federal, tudo quanto é Instituto Federal põe problema assim. De uma estação urbana, partem ônibus de 3 linhas diferentes, respectivamente a cada 10, 12 e 18 minutos. Sabendo que às 10 horas partiram juntos os ônibus das 3 linhas, qual o próximo horário em que partirão juntos novamente? O que eu tenho que fazer para descobrir? O MMC. Se ele parte a cada 10, 12 e 18 minutos, eu vou achar o MMC de 10, 12 e 18 e somar com 10 horas, tá? O MMC de 10, 12 e 18 é 180, eu acho. 180. 180 minutos é 3 horas. Então, eles partirão às 13 horas. Tá certo? Não vou me alongar nisso aqui, não. Tá bom? Mas deu para entender? O que eu quero é que entenda, é que eu não expliquei como é que calcula o MMC, mas você calcula o MMC e soma. Tá? Eu vou explicar como calcular o MMC daqui a 2 semanas, tá certo?
Mas eu precisava fazer isso aqui. Tem problema também com MDC, tá? Depois a gente vai ver probleminha com MDC. Eu quero falar uma das coisas mais importantes que eu faço nas minhas aulas. Vamos lá. Vou fazer aqui, tá? Ó, atenção, preste muita atenção. Eu vou fazer os divisores de todos os números até um certo número. Deixa eu ver se eu faço até qual. Deixa eu fazer todos os divisores, tá? Até não sei quanto, é 20. Se eu fizer até um número pequeno, não dá para mostrar o que eu quero. 24. Vamos fazer bem rápido. Quais são os divisores de 1? 1 divide por quanto? 1 só divide por 1. E 2? 2 divide por quanto? 1 e 2. E 3 divide por quanto? 2 divide por... 3 divide por 2? E 4 divide por quanto? 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. E o 5? 1 e 5. 6. 1, 2, 3 e 6. O 6 já é mais robusto. O 7, 1 e 7. Eu vou colocar os divisores aqui de forma mais... Eu recomendo que tente fazer isso em casa, tá? Tente fazer essa lista que eu estou fazendo aqui em casa. Pode fazer até uns 50, se tiver paciência. Mas, no mínimo, faz até uns 20, no mínimo. Vamos fazer o de 12. Quais são os divisores de 12? 1, qual é o próximo? 2, depois. 3, depois. 4, 5 é divisor de 12? Não, 6. E do 6 eu pulo pro 12. Quando eu era criancinha, eu já tinha entendido que chegou no 6, eu vou direto pro 12. Chegou na metade, eu vou direto pro número final. Isso é verdade, viu? Chegou na metade, você pode pular pro fim. Tá? Depois eu vou dar uma outra dica aqui. O 13 é 1 e 13. O 14, ó. 1, 2, 7. E já pula pro 14. Estão entendendo o que eu tô fazendo aqui? Certo? Do 15, 1, 3, 5, 6 não dá, 7 não dá, 8 não dá, 9 não dá. Chegou já na metade, então pula pro 15. Chegou na metade, já pula pro fim. 16. 1, 2, 4, 8, 16. Tem que ter intimidade com os números. Tá? Tem que ter intimidade. Sim, e por que pula, Gustavo? Porque, veja, se o número... A metade é o número dividido por 2, não é? E o número inteiro é o número dividido por 1. Não tem como ter um divisor entre a metade e o número. Porque se eu tivesse um divisor, esse número podia multiplicar por alguma coisa e dar o valor. Então não tem como. Vamos supor, depois do 6... Não podia ser o 7, porque 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 2 é 14. 17 é 1 e 17. 18 é 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. 9. Chegou no 9, vai direto para o 18. 19, 1 e 19. 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Né? Se for ímpar, é a mesma coisa. Ó, 21. 1, 3, 7. 8 não dá, 9 não dá, 10 não dá, chegou na metade, 21. Certo? Na verdade, é 1/3, né? Você vai entender de forma mais fácil daqui a pouco. Ó. 22. 1, 2, 11, 22. Sabe o que eu estou notando na pergunta de vocês? Vocês não sabem um dos assuntos mais interessantes da matemática, que é talvez uma das coisas mais importantes para fazer cálculo mental. Eu noto que vocês não sabem. E isso é muito legal. Se vocês fizerem bastante exercício disso aqui, vocês vão descobrir sozinhos. Tá? Essas ideias aqui. Porque todo cálculo mental passa por essa ideia. Tá? A ideia de múltiplo e divisor. Qualquer cálculo mental vai passar por isso. Não, sem problema, Tiago. Todo cálculo mental passa por essa ideia, tá? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que
talvez vocês não perceberam. Vamos pegar um número grande aqui, o 20. Quanto que é 1 vezes 24? 1 vezes 24. 24. Espera aí que eu tenho que fazer isso de um jeito mais organizado. 1 vezes 24 é 24. E 2 vezes 12? 24. E 3 vezes 8? 24. E 4 vezes 6? 24. Qualquer número, qualquer um, ó. 1 vezes 15, 15. 3 vezes 15, 15. Olha aqui, ó. 1 vezes 12, 12. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. Qualquer um. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. Pode falar, Zé Thiago. Otávio, desculpa interromper, é que eu cheguei agora. Tá falando sobre o que mesmo? Múltiplos e divisores. Ok. Não, aqui não é sair da caixinha, Guilherme. Eu acho que seria um dever de todo professor falar isso para os alunos. Por que eles não falam? Porque sim, tiveram uma formação precária, tá? Porque isso aqui é básico. Isso aqui não tem como você dar uma aula de divisor sem falar isso. Não é na primeira aula. Você tem que dar umas aulas antes. Você vai dando umas aulas, aí depois de um certo tempo você fala para o aluno. Ou deixa ele descobrir sozinho. Ou incentiva eles a descobrir. Pode falar, Rita. Professor, eu vi o que o senhor estava fazendo. Quando é um número, quando ele tem 2 ou 4, mas se a gente for olhar de 3, não tem como fazer isso, porque vai restar 1. Por exemplo, no 4, vai ser 1 vezes 4 igual a 4, só que vai sobrar o 2. Rita, você vai entender o negócio pro resto da tua vida agora. A Rita me falou, isso funciona quando a quantidade de divisores é par, igual no 20. 1 vezes 20, 20. 2 vezes 10, 20, 4 vezes 5, 20. Mas igual o 4. 4 tem 3 divisores. Então não funciona. 1 vezes 4, 4. E o número do meio é o quê? 2. 2 vezes 2? Quanto que é 2 vezes 2, Rita? 4. Olha, depois do 4, qual é o próximo número que tem um número ímpar de divisores? Vamos fazer o seguinte, o número que tem número ímpar divisor, eu vou circular de algodão doce aqui, ó. Esse número. Qual é o próximo número? 9. E qual é o próximo que tem quantidade ímpar divisor? Qual que é o próximo? Não, 10 não. 1 vezes 10, 2 vezes 5. O 21? Não, são... Não. Tem um antes, o 21. Não. Não, pessoal, olha os números aí. Conta qual tem. Vocês entenderam a pergunta? Eu quero saber quantos tem uma quantidade ímpar de divisores. O 16. O 16. O 16 tem 5 divisores. Certo? Agora, o próximo é o 25, né? 25 divide só por... Só um minuto, não dá spoiler, não. Tem gente que já entendeu. Tem gente que já entendeu, não vai dar spoiler. Espero eu perguntar, certo? O Gustavo e o Leonardo falaram, ó, o 25 também. E vamos prestar atenção. Eu vou circular também o número que fica no meio, 2. O número que fica no meio, 3. O número que fica no meio, 4. O número que fica no meio, 5. Só um minuto, Gustavo, você vai ser o primeiro a falar. Ó, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 4, 1 vezes 16, 16. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 25, 25. 5 vezes... Então, funciona. Então, fala, Gustavo, pode falar. Os números quadrados perfeitos. Exatamente. O que você ia falar, Leonardo? De novo, o Leonardo cria grilos. Ele está no meio de uma plantação de soja. Não dá para ouvir nada, Leonardo. Tem o 123. O 12. Não, o 12 é par. Mas você tem que desligar teu áudio porque tá dando ruído aqui, Leonardo. O 12 não. O 12 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então guardem. Ó. Teu áudio tá ligado, Leonardo. Isso. Ó. O número só tem uma quantidade de divisores ímpar se ele for quadrado perfeito. Isso vai ser muito importante daqui a pouco. Entenderam isso? Um número
só possui uma quantidade de divisores ímpar se for um número quadrado perfeito. E qual é o número que fica no meio? Qual o número que eu colori aqui no meio? O que ele é? O quadra? Metade? Metade de 9 é 3, metade de 16 é 4, metade de 25 é 5? Raiz quadrada. Então, quando eu tenho uma quantidade ímpar de divisores, o número que está no meio é a raiz quadrada. Tá? Ok? Então, como que eu descubro todos os divisores de um número qualquer? Presta atenção. Eu quero todos os divisores de 80. Todos. Como que eu escrevo? Como é que eu calculo os divisores de 80? Eu vou lá e tiro a raiz quadrada de 80. Qual que é a raiz quadrada de 80? Qual o número que tem raiz quadrada antes de 80? Fala para mim, o número que tem raiz quadrada antes de 80. 64, concorda? Então, qual que é a raiz quadrada de 64? Que vem antes dele é 64. É 8. Então, olha o que eu preciso fazer, Mayara. Basta eu saber quais são os números menores que 8 que dividem 80. Só os números menores que 8. Vamos lá. 80 divide por 1? Divide, né? 80 divide por 2? 80 divide por 3? 80 divide por 4? E por 5? Por 6 não, né? Nem por 7. Por 8, sim. Não precisa testar mais nenhum número. Acabou. Testa até a raiz quadrada só. Porque os outros divisores já estão aqui. 80, 40, 20, 16 e 10. Todos os divisores de 80 estão aqui. Os divisores de 80 é 1, 2, 4, 5, 8 e esses aqui. 10, 16, 20, 40, 80. Basta você tirar a raiz quadrada e olhar todos os números menores que ele. Pode falar, Vinícius. O próximo número desses que você estava falando antes da raiz quadrada vai ser o 36. Sim. Ó, a raiz quadrada de 36 é 6. Vou rabiscar aqui mesmo. A raiz quadrada de 36 é 6. Então, os divisores. 36 por 1, 36 por 2, 36 por 3, 36 por 4, por 5 não dá, 36 por 6. Então, os divisores são esses aqui. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Certo? Perceberam que não é difícil achar todos os divisores? Tá? Isso vai ser muito importante daqui a pouco. Para você saber se o número é primo ou não, você precisa tirar a raiz quadrada do número. Nossa, mas raiz quadrada... E sabe quem que percebeu isso? Rita. A Rita lá de... Você não é de Arapiraca, né? Você é de Coruripe. É. Coruripe. A Rita de Coruripe. Não esqueçam de fazer o desafio do Olimpimat Júnior, viu, pessoal? Eu vi que a Rita fez, eu vi que a Lara fez, gostei, a Fernanda Pinheiro está fazendo. Então não deixem de fazer, tá? Agora, eu quero falar com vocês outro assunto aqui. Vamos lá, peraí. Nossa senhora, não estou conseguindo acertar na página. Vai ficar assim. Fala para mim. Vocês perceberam que tem umas ovelhas negras aqui? Ah, umas ovelhas negras, não pode falar esse termo. Tem uns números estranhos. Esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. O que são esses números que eu estou fazendo X aqui? O que eles são? Presta atenção, Milena Jaine, isso é importante. São primos? Por que eles são primos? Que característica que eles têm? Divide por 1 e ele mesmo. Só que tem uma outra coisa importante. Eles não são resultado de nenhuma conta de vezes. Quando eu falo nenhuma conta de vezes, tem aluno que fala 1,5 vezes 2 é 3. Ok. Eles não são resultado de nenhuma conta de vezes com número natural
que não seja 1 vezes o número vezes 1. Entenderam o que é o número primo? O número primo é aquele que não existe multiplicação que dê aquele resultado. Por que eu sei que 2021 não é primo? Fala uma conta de vezes que dá 2021. Quem sabe? É difícil pra caramba saber isso, viu? Dá o que fazer. Eu recomendo saiba de cor. Porque não é um exercício bom. 47 é divisor. Sim, 2021 é 43 vezes 47. E a única conta de vezes que dá 2021, a não ser 1 vezes 2021, tá? E a não ser pela ordem. Então só tem essa, tá? Eu tenho que testar até 43 para perceber que 2021 não é primo, tá? O número é primo se ele não tem nenhum divisor além do 1 e dele mesmo. Ou seja, ele nunca é uma conta de vezes. O número primo não é múltiplo de ninguém a não ser do 1 e ele mesmo. Então, esses números aqui são chamados de números primos e eles são a célula da matemática. A célula da aritmética é o número primo, certo? Isso é uma célula, tá? Ok? Deu para entender o que é número primo? É um dos conceitos mais importantes da matemática, tá? Não tem como você fazer matemática sem saber o que é número primo, tá? Não dá. É básico, é mínimo do mínimo, certo? Aí, vamos pensar no seguinte, tá? Agora presta atenção na mágica no ar. Tirando 1, obviamente, todos os outros números podem ser escritos como uma conta de vezes só com o número primo. Presta atenção no que eu vou falar. Isso chama teorema fundamental da aritmética. Todos os outros números podem ser escritos como uma conta de vezes só com o número primo. Vocês já sabem disso, já fizeram muito isso, mas ninguém contou para vocês. E às vezes vocês acham que a matemática é artificial, porque o 1 não tem conta de vezes que dá 1, né? Só 1 vezes 1, certo? Então, todos os outros números que não são primos são compostos de contas de vezes que dão esses números primos. Presta atenção. Agora, tem mais uma mágica. Essa conta é única. Existe uma única conta de vezes que dá a cada número primo. Vamos lá. Qual que é a conta de vezes envolvendo o número primo que dá o 4? Fala para mim. Qual que é a conta de vezes que dá 4? 2 vezes 2. E 6? Lembra que pode usar mais de um número primo. Pode usar mais de 2 números. 2 vezes 3. E o 8? Só pode usar número primo. Qual conta de vezes? 2 vezes 2 vezes 2. E uma que dá 9? 3 vezes 3. E 10? Vou pôr sempre em ordem aqui. 5 vezes 5. 2 vezes 5. E 12? É única essa conta. Qual que é? 2 vezes 2 vezes 3. Então, todos eles, eu vou colocar o resto, todos eles é uma única conta de vezes. Às vezes são vários números, igual o 16, certo? Todos eles podem ser decompostos. Como é que chama os pedacinhos da multiplicação? Como é que é mesmo o nome? Parcela? Não é parcela, como é que é? Não é parcela? Qual que é o nome mesmo dos termos da multiplicação? Da adição é Marcela, não. É parcela. Parcela é outra coisa, uma aluna chata aqui do Moçambique. Qual que é o nome? Fatores, tá? Então, fatores. Eu estou decompondo o número em fatores primos. Achar isso que eu estou fazendo aqui é muito importante e chama decompor em fatores primos. Então, o que eu fiz aqui? Eu achei a única decomposição em fatores primos. Então, se eu tenho o número 100, tá? E eu escrevo lá, 100 só tem uma decomposição.
2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Isso daqui chama decomposição em... Presta atenção que eu estou falando do teorema fundamental da aritmética, uma das coisas mais importantes. Tem gente que está caindo aí, mas isso aqui é uma das coisas mais importantes da matemática básica. Isso chama decomposição em fatores primos ou fatoração. Fatoração é qualquer conta de vezes. E vocês sabiam que vocês fazem isso na escola? Sabiam que vocês fazem isso na escola? Todo mundo faz isso na escola. Que jeito? Ó, o 24 é isso aqui. Vocês fazem assim. Vocês vão lá, nossa, eu já fiz isso na escola e às vezes nem sabia o que eu estava fazendo. Você põe um 24, põe um tracinho e vai dividindo pelos números primos que dá. Para que serve isso aqui? Para achar essa decomposição em fatores primos. Essa conta de escrever um número aqui, botar um traço e fazer isso aqui, só serve para decompor um número em fatores primos. Não é MMC isso aqui. Isso aqui é decomposição em fatores primos. Você vai usar o MMC você vai usar a decomposição em fatores primos para achar o MMC. Eu vou explicar por que isso acontece. Isso é decorrência disso que eu estou falando, tá? Então, isso que eu estou fazendo chama decomposição em fatores primos. Até aqui, estamos entendidos o que é decomposição em fator primo? Não é MMC isso aqui, tá? MMC faz parecido com isso aqui. Na verdade, é uma junção da decomposição em fatores primos. Agora eu quero explicar uma coisa. Pode falar, Rita. Professor, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, quando a gente for decompor um número, a ordem dos números primos importam? Não. Mas é bom sempre seguir em ordem, tá? Igual 144. É bom dividir por 2, 72. Dividir por 2, 36. Por 2, 18. Enquanto der por 2, você divide. Não dá por 2, você passa para o 3. Não dá por 3, você passa para o 5 e assim por diante. Só que eu não vou escrever 2, eu não vou escrever assim, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Eu vou abreviar. Eu vou escrever 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2, tá? Bom, tem um outro método para fazer isso que é mais prático. Fala para mim uma conta de vezes qualquer que dá 72, 144. Fala para mim, uma conta de vezes qualquer que dá 144. 12 vezes 12. Agora fala uma conta que dá 12. Podia ser 72 vezes 2 também, Guilherme. 6 vezes 2. Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo uma árvore. E lembrei do sem vergonha do Gabriel, que não veio na aula. Certo? Podia ser 3 vezes 4 também, mas eu fiz 6 vezes 12. Agora, 2 é primo, né? Então, eu cheguei no meu objetivo. Fala para mim uma conta de vezes que dá 6. Vou repetir o 2, porque o 2 é primo. Tá vendo isso que eu fiz aqui, Rita? Ah, Maria Clara, depois me lembra de perguntar um negócio aí. Tá vendo isso que eu fiz aqui? Eu fiz fora de ordem, né? Agora vamos contar. Tem 2, 3. E tem 4, 2. Também dá para fatorar assim. Thiago Labanca só fatora assim. Ele faz a conta de cabeça e ele descobre qual é a fatoração pensando na conta de vezes que dá um resultado. Entenderam como fatora? Entenderam o que eu fiz ali? Isso aqui chama método da árvore. Deixa eu mostrar como é que eu fatoro. Ó, você provavelmente vai fatorar assim. Certo? Eu penso, 63 é 9 vezes 7. Mas 9 é 3 ao quadrado. Então aí, ó. Deu a mesma coisa. Certo? Você fatora qualquer número de cabeça. Por que eu fatorei 100 de cabeça? 100 não é 10 vezes 10? Mas 10 não é 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5? Então 100 é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado.
Não é mágica, é matemática. Pode falar, Rita. Professor, eu não levantei a mão, não. Ah, tá. Não, às vezes você tinha levantado antes e eu coisei. Então, eu quero contar agora uma coisa para vocês. Hoje em dia, ser bibliotecário não é uma coisa tão valorizada, né? Não seja importante. Mas ser bibliotecário, não é uma coisa tão valorizada. Mas lá no Egito Antigo, ser bibliotecário era foda. Na Grécia Antiga. Por que na Grécia Antiga existia os chamados os bibliotecários das grandes bibliotecas. Um deles era Euclides. Antes, livro era feito à mão. Então, o bibliotecário era uma coisa muito poderosa. Esse cara chamado Eratos, tá errado o nome dele aqui, põe lá no grupo de erro, Mayara, é Eratóstenes. Ele é um matemático grego. Ele era bibliotecário da Biblioteca de Alexandria. Esse foi o primeiro cara que descobriu qual era o raio da Terra, com base no Teorema de Pitágoras. Ele via... Espera só despedir da minha irmã. Arthur, pode deixar. Você pôs ração para ele, Paulo? Pessoal, tem gente que fica em dúvida sobre o Erastótenes, tá? O Erastótenes era bibliotecário da Biblioteca de Alexandria. Mas Alexandria fica no Egito. E por que ele era grego? O Euclides vivia em Alexandria. Por que o Alexandre é grego? O Pitágoras vivia numa cidade de Crótona, mas hoje Crótona é na Itália. Por que o Pitágoras era grego e não italiano? Arquimedes era de Siracusa. Siracusa é na Itália. Por que o Arquimedes era grego e não italiano? O Tales de Mileto era de Mileto. Hoje Mileto fica na Turquia. Por que o Tales era grego e não turco? Porque a Grécia era um outro país antigamente. A Grécia englobava tanto o sul da Itália, quanto um pedaço da Turquia, como o norte do Egito. Se você olhar no mapa do Mediterrâneo, tudo aquilo lá era Grécia. Era o chamado mundo helênico, que diz a lenda que foi unificado depois da Guerra de Troia. Por isso chama mundo helênico, por causa de Heleno, que é um dos descendentes lá, não sei o quê. E uns falam que é por causa de Helena, que foi sequestrada na Guerra de Troia. Então a Grécia era um negócio gigante, que incluía o norte do Egito, tá? E muita gente não sabe, a cidade de Alexandria, ela já foi capital do Egito, não era Cairo. Tinha uma pessoa muito famosa que é contemporânea de Jesus Cristo, da mesma época de Jesus Cristo, tá? Que é a Cleópatra, que foi a última faraó do Egito. A Cleópatra, que morreu picada por uma serpente naja e que teve um filho com César, sabe? O César do César, que dá o nome do czar, sabe? Ave César. Então, a Cleópatra, ela vivia na cidade de Alexandria. Ela não era no Cairo. Era num lugar longe, muito longe das pirâmides.
que é na cidade de Alexandria. Ela vivia lá. E ela era de uma dinastia dos Ptolomeus. Ptolomeu era o nome de várias pessoas, era uma dinastia. A Cleópatra era bisneta de um general grego do Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, quando morreu, ele morreu com 21 anos, foi enterrado em Alexandria. Alexandre o Grande foi o maior conquistador da época dele. Ele conquistou metade do mundo conhecido, tá? O Alexandre o Grande, ele morreu com 21 anos e foi enterrado em Alexandria. E ele era da Macedônia, ele foi aluno do Aristóteles. O Alexandre o Grande morreu com 21 anos, ele morreu um moleque. Depois de conquistar um monte de coisa, ele chegou até perto da Índia, ele desatou o nó górdio, ele é um cara de grandes feitos, ele era um gigante guerreiro. Aí o que aconteceu? A Cleópatra era descendente de um general grego. O sangue da Cleópatra era grego. O sangue da Cleópatra era grego. Então, aquela região da Grécia era grego. Como disse a Maria Clara, a Itália era a Magna Grécia. O Eratóstenes vivia em Alexandria, como Euclides. E ele descobriu qual que era o raio da Terra. Então, Eratóstenes, há 2.500 anos atrás, já sabia que a Terra era redonda. Tem gente que até hoje não sabe, né? Mas ele já sabia naquela época. E o Eratóstenes foi o primeiro a calcular, e ele calculou vendo os barcos desaparecer no mar, e ele calculou do alto do farol lá de Alexandria. E ele criou um jeito de descobrir se os números são primos. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Atenção, muita atenção. Que tensão, meu irmão. Vamos lá. O 1 não serve. Vamos lá. O 2 é primo. Então, vamos usar algodão doce aqui. 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou arrancar todos os números. Não, na Grécia Antiga já sabiam que a Terra era redonda. A astronomia começou lá. Os egípcios, há 4.000 anos atrás, já sabiam que a Terra era redonda. Então, vamos lá. 2. É muito raro, né? Pessoa que vai ter daqui a 200... Tem gente que discorda que tudo existe, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou riscar os números múltiplos de 2. Por quê? Esses números não são primos. Então, presta atenção nos números que eu vou riscar. Presta muita atenção no que eu estou fazendo, tá? Eu vou riscar todos os múltiplos de 2. Tá? Eu vou riscar todos os múltiplos de 2 da minha historinha. Certo? Então, estou riscando os múltiplos de 2. Tá? Vamos fazer até o 80 só, porque não cabe o resto na página. Burro! Burro! Então, estou riscando os múltiplos de 2. Pode falar, Gustavo, enquanto eu estou riscando aqui. Falando em riscar, você riscou 35, 37, 39. Que eu sou burro. É porque eu boto no piloto automático. Então, eu estou riscando todos os múltiplos de... Vocês estão vendo quanta coisa legal vocês estão aprendendo na minha aula? Matemática pode ser interessante se for bem ensinada. Tem gente que fala, eu não gosto de matemática. Quem não conhece não tem como não gostar. É igual você falar, eu não gosto de jiló, mas você nunca comeu. Eu não gosto de jiló, mas eu comi jiló e não gostei. Tá? Então vamos lá. Risquei todos os números com 2. Fala para mim, qual foi o primeiro número que eu risquei? Qual foi o primeiro número que eu risquei? Não, o 2 eu não risquei, eu circulei o 2. O 4. Então, no 2, o primeiro que eu risquei foi o 4. Presta atenção nesse detalhe. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou circular o 3 e eu vou riscar os múltiplos de 3 que não estão riscados. Tá? O 6 está riscado. Vamos riscar. Mas o primeiro que eu risquei foi o 9, certo? O primeiro que eu risquei foi o 9, porque o 6 já estava riscado. Vou riscar de novo, que é mais fácil. Agora eu estou riscando os múltiplos de 3. Fazer isso na lousa dá o que fazer. Eu compro 8 cores de caneta, 8 mesmo. Na lousa, quem já teve aula presencial comigo sabe que eu uso um monte de cor, eu reboco a lousa
por causa de... Para poder fazer isso, uma das coisas é isso aqui. Faço com um monte de cor. Estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Estou riscando os múltiplos de 3. Você concorda que o número que eu estou riscando não pode ser primo? Que ele é múltiplo de alguém. Então, ele não pode ser primo. Entenderam o que eu fiz? Eu risquei os números que não estavam riscados. Então, esses números não podem ser primos. O MMC de 2 e 3 é o primeiro número que tem o risco das duas cores. Certo? Entenderam o que eu estou fazendo? Sim. Sim, que bom. Agora, eu vou riscar... Vou pegar a laranja. O próximo é o 5, né? Vamos riscar os múltiplos de 5 e eu vou anotar o primeiro que eu vou riscar. O 10 já está riscado, o 15 já está riscado, o 20 já está riscado, o 25 foi o primeiro a riscar. Certo? Presta atenção nisso, primeiro a riscar. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Esses números que estão sendo riscados não são primos. Concorda comigo? Eles não são primos porque alguém divide eles. Agora vamos riscar o próximo, que é o 7. E vamos riscar a tabuada do 7. 7, 14, e vamos anotar o primeiro aqui. Na hora que der o primeiro, me avisa. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Estão percebendo alguma coisa? 49, 56, 63, 70, 77. Perceberam alguma coisa aqui? Perceberam algum padrão no primeiro número que eu vou riscar? Então, beleza. O próximo número primo é 11, concorda? Que os outros já estão riscados. Próximo é... Então, qual vai ser o primeiro que eu vou riscar no 11? Tem 121 aqui na minha tabela? Então, eu posso garantir que todos os números que sobraram são primos. Todos esses números são primos. Se o teu professor mandar escrever todos os números primos até 100, você pode fazer isso com segurança, que esses números que sobraram são primos. Entenderam? Pronto. Tem a lista de todos os números primos até 80 ali. Tá? Eu faço até a raiz quadrada do número que eu tenho lá. A raiz quadrada de 80 não tem. Então vem 64. 64 não é porque 8 é primo. Então é 49. E aí, beleza, achei todos os números primos. Certo? Entendido, galera? E o 73, não risquei? 73 é primo também. Isso é muito importante. Isso chama crivo de Eratóstenes. E eu dou isso aí lá no 6º ano. Tem um monte de aluno que... É lindo. Isso é lindo. A matemática é linda. Lembra o Caetano Veloso falando? Fulano é lindo. A Bahia é lindo. O Brasil é lindo. Gilberto Gil é lindo. Caetano fala que tudo é lindo. Hã? Bom, então vamos lá. Quero falar outra coisa para vocês. Como que eu descubro se um número tipo assim, 911, é primo? Não vou fazer a conta tudo, tá? Como é que eu vou verificar se 911 é primo? Eu vou dividir o 911 por todos os números que eu conseguir. Primos. Por 2 não dá, concorda? Nem preciso dividir por 2. Por 3 também não preciso dividir, porque não dá. 9 mais 1 mais 1 não dá. Por 5 também não dá. Por 7 também não dá. Por 11 também não dá. Por 13 também não dá. Eu tenho que fazer isso até a raiz quadrada de 911. Mas bem rápido para vocês entenderem, eu acho que eu tenho até aqui. Quer ver? Aqui. Olha ali. Eu peguei 911 e dividi por 7, por 11, por 13, por 17, por 19, por 23 e por 29.
presta atenção no que está acontecendo. Ó, esses são os números primos, concorda? Raiz quadrada de 911 é 30. Então, eu vou testar até 29. Se não der até 29, nenhum é primo. Pode ter certeza que não precisa do resto. Entenderam o que eu faço? Eu tiro raiz quadrada de 911 e testo os números primos até 911. Agora, deixa eu mostrar uma outra coisa que os professores falam que pode ser útil também. Quando eu divido por 7, é 130. 130 é maior do que 7, não é? 82 é maior do que 11. 70 é maior do que 13. 53 é maior que 17. 47 é maior que 19. 39 é maior que 23. E agora, 31 é maior que 29. Se eu testar por 31, vai dar 29, que é menor. Tá? Então, isso é um outro jeito de fazer. Você vai fazendo até dar um número menor. Mas um jeito é você testar por todos os números primos até raiz quadrada do número. E por que raiz quadrada? Entenderam por que é raiz quadrada? Lembra do crivo de Eratóstenes, ali em cima? Certo? Muito lindo, não é? Eu acho a matemática muito bonita. Vocês vão ver coisas mais bonitas nas próximas aulas. Não podem perder as aulas de quinta-feira, porque vão aparecer coisas lindas. Isso é lindo, certo? Ok? Tá. O que mais que eu tenho que falar para vocês? Eu lembrei de uma coisa que eu pulei. Como que chama um número que não é primo? Como é que chama um número que não é primo? Quem sabe o número que não é primo, como que chama? É composto. O número que não é primo chama composto. Por que que o número é composto? Porque ele não é o resultado de uma conta de vezes com o número primo? Na realidade, o número seria composto de números primos. Certo? Então, veja. O número primo, ele é composto, menos o zero. Tá? E o 1, né? O 1 não é composto. O 1 não é composto, não é café com leite. O 4 é composto de número primo. O 6 é composto de número primo. O 8 é composto de número primo. O 9 é composto de número primo. O 10 é composto de número primo. Então, o número que não é primo é composto. Ok? Deu para entender esse nome? Tá. Depois eu vou pôr lá na plataforma uns exercícios assim, ó. Todo número é divisor de zero, verdade. Todo número é múltiplo dele mesmo. 5 é múltiplo de 5? Eu vou pôr exercício assim. 5 é múltiplo de 5? Claro, porque 5 vezes 1, 5. Tá? Uma coisa que muita gente não sabe é que os divisores de zero são todos os números, menos o zero. 1, 2, 3, 4, até infinito. Certo? Todo número é divisor de zero. Agora, o 1 só tem divisor 1, só 1 é divisor de 1. Tá? Peraí, deixa eu ver se tem o que eu quero. Acho que vai ter. Quero mostrar uma outra coisa para vocês. E a última para eu poder falar de... Nossa, qual que é o outro assunto da aula de hoje? O outro assunto é fração. Vamos lá. Otávio, a aula vai até que horas? 8. Tá, obrigada. Peraí que eu tô tentando achar. Se eu achar aqui é mais fácil de explicar, porque tem uma tabela. Esse exercício já tá na plataforma, tá, galera? Esse material. Eu achei engraçado, o Walter chamou isso aqui de slide. É chique, né? Eu chamo de rabisco. Vamos lá. Quanto que é 4 vezes 6? Fala para mim. 4 vezes 6? 4 vezes 6? 6 vezes 8? 10 vezes 12? 4 vezes 5? 20.
9 vezes 15. Vamos ver quem é rápido. 135. Ó, Guilherme. 10 vezes 5. E 4 vezes 8? Tá. Agora, vamos fazer o MMC de 4 e 6. Qual que é o MMC de 4 e 6? MMC de 4 e 6. 12. MMC de 6 e 8. 24. MMC de 10 e 12. 60. 60, muito bem. MMC de 4 e 5. Imagine que os professores mandam os alunos ficar fazendo conta. Vocês estão tudo de cabeça aí. Eu juro para você, eu dou aula, às vezes, isso aqui lá podemos P. 5º ano, os caras fazem de cabeça. Qual que é o MMC de 9 e 15? É mais difícil, mas 45. De 10 e 5, qual que é o MMC? 10. E de 4 e 8? 8. 8. Agora o MDC. MDC de 4 e 6. MDC de 6 e 8. 2. Isso. MDC de 10 e 12. 2. MDC de 4 e 5. 1. MDC de 9 e 15. 3. MDC de 10 e 5. 5. MDC de 4 e 8. 4. Agora a mágica. Mágica. 12 vezes 2? 24. 24 vezes 2? 48. 60 vezes 2? 120. 20 vezes 1? 20. 45 vezes 3? 135. 5 vezes 10? 50. 8 vezes 4? 32. O que vocês perceberam? Quem consegue perceber um padrão aí? Quem sabia disso? Eu não sei como é que é isso. Quem sabia disso? Não, mas isso é conteúdo de matemática. Isso aqui não é nem curiosidade, isso é básico, nem olímpico é. O que acontece aqui? É porque... O que vocês reparam? Ainda não percebeu? Aqueles exercícios, jogo dos 7 acertos. E agora? Quem que percebe? Aqui deu 24, aqui deu 24, aqui deu 48, aqui deu 49, aqui deu 120, aqui deu 120, nada interessante, né? Aqui deu 20, 20, aqui deu 135, 135, aqui 50, 50, aqui 32. O que vocês perceberam, pessoal? Vocês não perceberam nada aqui? Nada interessante aqui? Nada? É que a multiplicação do MMC vezes o MDC vai ter a multiplicação entre os dois números. Ué. Eu posso colocar qualquer número aqui. 50.497. E outro número aqui. 40.320. O MDC vezes o MMC é só multiplicar os dois números. Certo? Então, MMC vezes MDC é um número vezes o outro. Ok? Eu estou mostrando essa coluna é igual a essa. Ó. Essa coluna é igual a essa. Certo? Vocês não tinham visto que a coluna é igual? Eu tinha. Eu também, eu não sabia explicar. Não. Tranquilovski, tá? Eu também não sabia explicar. Tem muito mais assunto disso, tá? Isso aqui é só o começo, tá? Depois a gente vai avançar para outros assuntos. Tem problemas também com MDC,
tá? Por exemplo, ó, um empreiteiro deseja construir um prédio em um terreno retangular de dimensões 216 por 414. Para isso, deverá cercá-lo com estaca. Se ele colocar uma estaca em cada canto e utilizar sempre a mesma distância entre duas estacas, qual será a quantidade mínima de estaca a ser utilizada? Para começar a fazer isso, tem que achar o MDC de 216 e 414. Achando o MDC, você vai ter um trabalho adicional de multiplicar por 4 para achar cada coluna. Então, isso aqui é um problema com o MDC. Não vai dar para eu falar na aula, tá? Mas vocês façam na plataforma, tá? Quero mostrar para vocês a plataforma como que ela está. É bem rápido, tá? Por favor, prestem atenção. Não atualizei o site essa semana, tá? Pode falar, Renan. Renan levantou a mão, pode ter sido sem querer. Se for por querer, pode falar. Então, olha aqui. Vou acessar o site. Se você não tem conta, é só ir lá e criar uma. Aí aqui já estão os desafios disponíveis, tá? E é bem legal, estão todos, da semana 3. Então, por exemplo, tem uns que são bem fáceis. Tipo isso aqui, ó. Adição e subtração de fração. Só fazer as continhas. Tem 2, não, 3. Só fazer a continha e chorar a resposta ali. Tá? Certo? Então, estão todos ali. Ok? Eu vou pôr as coisas complementares como exercício aqui na plataforma. Otávio, a Paula dos 89 gatos aí. Paula, você perdeu a aula dessa aqui, tópico sobre conjuntos. Você clica ali, tá? Você clica ali e 89 gatos, tá aí. Só que eu não consigo dar aula com uma pessoa para fora e com a porta aberta. Bom, vou fechar a porta. Tá vendo? Você pode assistir minha aula depois. Ih, a Paula já vazou. Tá certo? Tá vendo? Então, se você perdeu a aula, você pode assistir a minha aula por aqui. Otávio, tá muito pequeno. Tela inteira. Tá? E aqui tem todas as aulas do meu canal. Tem até as que não são desse curso. Como é que eu saio daqui? Certo? E aqui é bom porque não aparece propaganda. Tá? E, Otávio, você não recebe se não aparecer? Não recebo, mas tudo bem. Sem vergonha. Deve estar vendo doutor de... Não, como é que é? O Cateto. Paula, uma dica Marvel. O Cateto Fantástico. No lugar de quarteto. Tá? Mas não estava prestando atenção na aula mais. Olha, a aula de hoje foi muito importante. Você está prestando atenção, sem vergonha? Ó, aqui, por exemplo, tem uma lista de exercício fatorial. Eu acho que é o questionário mais difícil que eu coloquei até agora. Não esse número 1, mas é bem legal de vocês fazerem, ó. Tem o triângulo de Pascal, tem umas coisas ali. Então, vocês vão poder fazer. Tá bem legal os exercícios, tá? Eu não sei fazer, Otávio. O que eu faço? E agora? O que eu faço? Vem aqui e assiste o vídeo. Eu assisto o vídeo. Aí eu vou lá. Não, isso aqui não é vídeo. Eu vou lá e assisto o vídeo. Mas não é... Eu clico na lista de exercício, é vídeo aula. Vídeo aula, não é? Aí eu clico lá, eu não sei o que é esse negócio, eu clico aqui. E você viu que eu faço umas capas bonitinhas? É bem legal a aula do ABI. Ó, olha aí, ó. Não, menos 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aqui eu tenho... Certo? Então, beleza. Pessoal, eu vou interromper e recomeçar a gravação, que agora eu vou para frente 2. Tá?